Olá para vocês que nos acompanham. O R24 recebe hoje a deputada estadual pelo Rede, a deputada Ana Paula, que está fazendo uma visita aqui em Pouso Alegre, né, deputada? Seja muito bem-vinda. Nossa, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu estou hoje aqui, mais do que em Pouso Alegre, fazendo um entorno aqui de Pouso Alegre, né? Tive hoje mais cedo a nossa querida terra do morango, né, fazendo uma visita lá, conhecendo as cidades, conversando um pouco sobre educação, sobre infraestrutura. Agora eu estou aqui em Pouso Alegre, vou dar um pulinho também em Santa Rita, e a gente está fazendo esse circuito aqui, porque é um território onde a gente tem uma atuação, onde a gente tem grupos atuando, buscando o desenvolvimento dessas cidades, desses territórios, e falar de política no estado de Minas Gerais é, na verdade, ter condição de explorar as diferentes regiões que o nosso estado tem, né? E estamos aqui no Sul, tratando aqui de políticas de educação, de saúde, de assistência social, de desenvolvimento econômico, de valorização da cultura, né, popular, da cultura do nosso povo preto, periférico. Então, assim, estamos falando de muita coisa boa. Deputada, assim, só pra gente, eu sei que a senhora tem se aproximado mais de Pouso Alegre nesses últimos anos, né, tem desenvolvido um trabalho aqui, mas pontualmente, né, só pra gente entender qual que é a agenda da senhora aqui em Pouso Alegre. A senhora chegou ontem ou hoje? Cheguei hoje. Hoje, né? Isso. Qual que é a agenda pela madrugada. Hoje aqui em Pouso Alegre nós estamos conversando com alguns grupos que nos acompanham, inclusive com o nosso partido, Rede Sustentabilidade. Teremos no final do dia um encontro com o movimento de hip hop, né, um movimento que traz essa cultura urbana, né, que traz essa cultura forte aí, com a pegada de uma boa manifestação cultural e também política. E estamos visitando algumas instituições e alguns bairros aqui para entender um pouco de dinâmicas mais recentes que vem nos preocupando, como, por exemplo, as questões de violência, né, para que nós possamos pensar soluções dentro da esfera estadual, cobrar, né, do nosso estado e fazer a fiscalização se a política pública do estado de fato está sendo empenhada aqui. Então, basicamente, é essa a nossa visita, né, mas já te antecipo que é uma visita intensa, porque daqui a gente já sabe aqui de alguns gargalos que a gente vê que o estado está deixando falhar aqui em Pouso Alegre. Deputada, aproveitando assim que a gente tem a oportunidade de conversar com uma deputada mais crítica aí à gestão estadual, que aqui no sul de Minas é difícil a gente ter essa oportunidade, teve uma cena nesses últimos dias que me chamou muita atenção, né? O nosso governador estava lá, gravou um vídeo comendo banana com casca, fazendo troça aí da carestia dos alimentos. Eu acho que para ele é fácil fazer troça, porque ele acabou de dar um baita aumento no próprio salário, né? Então para ele deve ser fácil. Mas o que não está fácil é para a gente aqui no sul de Minas, porque ele colocou pedágio nas principais rodovias da cidade, da região, com preço muito elevado, né? Em alguns lugares acima de R$10, e a promessa era que essas rodovias elas receberiam uma melhor estrutura, receberiam investimentos, e além disso, aquelas rodovias que não entraram, né, no projeto do pedágio, elas receberiam investimento do governo. Mas nada disso aconteceu. A gente teve, por exemplo, a BR-459, que está praticamente do mesmo jeito, só sendo cobrado pedágio, e a gente tem estradas como a MG-179, que estava uma buraqueira que a gente não conseguia andar, e fizeram lá um reparo, um remendo meia boca. Queria saber assim, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, para dar um retorno, né, para a população, que as pessoas estão muito chateadas, muito revoltadas. A gente teve até um caso de uma manifestação em Santa Rita, né, que eles fecharam a EPR Sul de Minas, que é a concessionária, chegou a fechar o acesso a um bairro rural para obrigar as pessoas a passarem pelo pedágio. Então, assim, é muito revoltante, né? O que os deputados podem fazer assim pelas pessoas aqui, né? Primeiro é importante situar, né? Nós aqui no estado de Minas Gerais lidamos com um governo que é um governo fanfarrão, né? Que é um governo que zomba literalmente da nossa população, especialmente a população mais simples, a população mais necessitada, né? Brinca com aquilo que é muito caro para nós, que é a questão do alimento, né? A gente tem aí um impacto da economia aumentando, sim, o custo de alguns alimentos, mas a gente não vê também uma pronta iniciativa do governo do estado com estratégias que vão garantir o alimento na mesa
da nossa população. Então, para ele é muito simples, porque ele está muito bem estruturado, ele está muito bem acomodado, com um aumento de mais de 300% do seu salário e de todo o seu secretariado. Então, está todo mundo ali no conforto, né, no ar-condicionado, ali na boa xícara para tomar o cafezinho, para lavar a vasilha, que é o que ele mais faz, ao invés de cuidar do nosso Estado, tirando sarro, né, zombando da cara da nossa população. Esse é o governo que está posto no Estado de Minas Gerais, já aí no segundo mandato, um governo que ao longo desses 6 anos não pagou a dívida com o governo federal, né? Tudo o que fez no Estado foi a partir de um dinheiro que é o dinheiro do crime da Vale, né? Um dinheiro que tem sangue, um dinheiro que matou pessoas, que destruiu, devastou o nosso meio ambiente, é o que ele chama de boa gestão. Eu nunca vi uma boa gestão ser feita com a morte de mais de 272 pessoas, uma verba extraordinária, né? Então isso mostra assim, essa propaganda do governo eficiente. Na verdade, na prática, o que nós temos é um verdadeiro mundo do Zema, né? Divertido mundo do Zema, que na verdade não resolve a vida da nossa população, não apresenta o dinheiro ali para resolver os problemas, vive de verba extraordinária e não resolve o problema. E aí ele vem com várias situações como essa, por exemplo, né? Ele tem esse aumento aqui das praças de estágio, né? Com a promessa de que vai, então, captar esse recurso para reverter na melhoria das MGs, e isso não acontece, né? Você está falando da 179, a gente pode dizer de mais tantas que a gente tem circulado no Estado e encontrado estados de plena calamidade, também cometendo aí atrocidades com a vida da nossa população, com muitos acidentes. Isso é o mundo que nós temos no Estado de Minas Gerais, né? Para fora, uma belíssima apresentação, mas aqui dentro, um alto comprometimento com a vida da população, né? Além dessa questão do impacto da BR, a gente agora está discutindo também novas praças de estágios que ele está apresentando na perspectiva da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos fazer esse debate, essa discussão na Assembleia, porque não adianta, né, gente, só aumentar eu acho que vocês podem usar o sul de Minas de exemplo, viu, porque aqui ele prometeu a mesma coisa que ele está prometendo lá. Pois ele está prometendo lá, a gente já está cansado de promessas falsas do governador, e a gente precisa de atitudes altivas, a gente precisa de outras alternativas, a gente precisa, inclusive, de uma iniciativa do governo de diversificar a nossa economia para que, de fato, essa riqueza, esses valores arrecadados possam ser revestidos em políticas públicas eficazes para a nossa população e que vão efetivamente resolver os nossos problemas, né? Mas o que a gente tem aqui, gente, isso, quando a gente escuta, por exemplo, a maioria dos prefeitos do nosso estado dizer sobre o governo do estado, é um governo que coloca o problema, sobretudo as taxações, para cima da população ou para cima dos prefeitos e não resolve o problema. No final, a gente que paga a conta, né? É aquela história, né? O rico ficando cada vez mais rico, o rico ficando cada vez mais pobre e os problemas permanecendo, né? Falta muita força de vontade aí por parte do governador. Deputada, eu sei que a senhora tem uma atuação muito importante aí na questão da violência, especialmente na violência contra a mulher, e eu acho que de modo geral contra ali, né, a classe mais vulnerável, né? E a gente está tendo uma situação aqui em Pouso Alegre, agora nesse início de ano, que é chocante, né? A gente já está chegando aí no 10º homicídio esse ano, assim, um aumento mais que 5 vezes o número que a gente tinha no mesmo período do ano passado, e a maior parte desses homicídios acontecem aqui ali no bairro São Geraldo, né, que é um bairro mais vulnerável socialmente, onde a gente tem uma maior incidência de tráfico de drogas, enfim. O que a gente pode esperar ali dos deputados, né, uma deputada como a senhora, como vocês poderiam trabalhar para a gente atacar de alguma forma essa situação? Porque a gente está falando isso hoje aqui de Pouso Alegre, mas todo ano a gente passa por essa mesma situação. Então, de repente, nesse período do ano passado a gente não teve tanto homicídio, mas se você chegar ali no segundo semestre, sempre tem ali, porque você tem muito confronto de gangue, o crime organizado. Que graça, né? Porque de repente as pessoas não têm... Enfim, a gente não consegue uma fórmula eficaz de enfrentar a violência. O que a gente pode fazer pensando na política? Olha, como deputada, né, nossa atuação vai ser intensificar a fiscalização sobre as políticas públicas que o Estado deveria entregar aqui em Pouso Alegre, nessa região, nessa comunidade do bairro São Geraldo, e denunciar,
né? Eu acho que é preciso Minas Gerais saber o que acontece aqui em Pouso Alegre para que seja feita uma força-tarefa de cobrança para que o governo do estado tome as suas providências. E eu faço uma relação desse ambiente violento que está se instalando por aqui, no São Geraldo, mas em outras comunidades, com a ação ineficiente do Estado. Porque pensa, um Estado do tamanho do nosso, como Minas Gerais, com as dificuldades regionais que nós temos, é um Estado, nós temos um modelo de Estado hoje que prega o Estado mínimo, né? O Estado mínimo é o quê? É a diminuição dos investimentos em políticas públicas, especialmente voltadas para a área social, né? Então, se nós não temos aqui as políticas de prevenção, as políticas que vão gerar mais oportunidades para as nossas juventudes, para as populações mais vulneráveis, a gente está deixando essa população à mercê da criminalidade, né? Então, o governo Zema, ele não investe nesse tipo de política porque ele acredita que isso é gastar o recurso, e eu venho num outro caminho mostrando que quanto mais a gente investe em políticas de prevenção, a gente melhora a condição da nossa população na perspectiva futura de vida, e isso faz com que eles possam se distanciar desse ambiente fácil, entre aspas, porque, né, acaba que ao fim e ao cabo os nossos jovens morrem no meio do caminho, que a criminalidade eles são passa, jovens mesmo, né? Porque a média de idade é assim. Eu venho de uma realidade de periferia em Belo Horizonte. Eu sou nascida e criada numa região de periferia. Hoje a nossa região é conhecida como uma das regiões mais violentas da capital, e a gente sabe que nesses territórios, gente, a política pública não chega, o governo não chega. Se você pergunta nesses territórios qual é a ação do governo do estado que eles percebem ali, a maior parte das vezes eles não conseguem identificar um serviço público ali. Quando identifica, é o serviço da polícia, que muitas vezes não dá conta. Não dá conta porque nós temos no estado uma polícia desestruturada, da falta de estrutura, de equipamentos, né, de efetivo para fazer o trabalho, e um governador que sequer honra os seus compromissos com a segurança pública, né? Combina aumento e não dá, negocia estruturação e não cumpre, né? E isso dificulta o trabalho dos policiais. Então a gente sabe que existe, né, várias questões aí que a gente discute da segurança pública, da presença da segurança pública nessas regiões, mas falta estrutura, falta compromisso do governo para dar a eles também a condição de fazer. Agora, eu acho que muito mais eficaz do que o trabalho de repressão da segurança pública é o trabalho de prevenção. E isso a gente discute na Assembleia desde quando eu cheguei em 2019, quando uma das primeiras providências na reforma administrativa do governador Zema foi cortar os programas de políticas de prevenção, né? Então ele vai lá, faz um corte numa política, faz um corte em outra política, e isso gera o quê? Esse ambiente de insegurança, né? Fortalecer políticas de educação, políticas de cultura, políticas de esporte, são políticas que contribuem para o desenvolvimento das nossas cidades, da nossa população, geram ambientes mais seguros e de maior oportunidade. Isso o Zema não faz. E, deputada, vamos entrar aí em um outro tema que até é engraçado que esses debates eles são super importantes e está até mais restrito à Assembleia Legislativa, né? A gente não vê as pessoas conversando, né? É estranho, né? Porque parece que o governo do estado não existe, né? Sim. Porque o ônus ou ele fica com o prefeito ou ele fica com o presidente, né? O governo do estado ele fica à margem, né? E nesse movimento, o governo do estado de Minas Gerais, ele é muito hábil. Ele é muito hábil, né? Não faz... ele vai lá no município, fala com o município, você tem que fazer. Eu recebo vários prefeitos, cuido de vários acessos ali com vereadores, com prefeitos, que eles falam, mas tudo que o governador faz aqui é jogar o problema na nossa conta e falar que nós temos que resolver. E quando ele não faz isso com o município, ele vira e joga para cima. Não, mas isso aqui é culpa do governo federal. Então a gente pergunta só, governo diferente, governo ineficiente, não assume a responsabilidade. Né? Um governo que passou esses anos todos sem pagar, gente, R$1 da dívida de Minas. Assim é fácil, né, pagar os salários em dia. Mas a gente tem uma discussão que está lá na Assembleia agora, que é a possibilidade de privatização da CEMIG e Copasa. Bom, a gente tem alguns exemplos aí no país, por exemplo, a ANEEL e a Sabesp. A gente está vendo aí o que está acontecendo com a população de São Paulo. No caso da Sabesp,
ou pagando mais caro, mas muito mais caro, né? Caso de pagar 10 vezes mais caro, e tem gente ficando sem água. Ou as pessoas ficam sem energia elétrica por semanas na principal capital da América Latina. Então, assim, fora o que a gente tem já de história, né, nos países aí afora que estão reestatizando, né, esses serviços essenciais e não privatizando. E agora a gente tem essa discussão, essa possibilidade de privatização da CEMIG e da Copasa na Assembleia. Vai passar essa proposta do Zema? Como é que está essa questão? A depender de mim, não. A depender do nosso bloco Democracia e Luta, não. A gente luta, né, com um governo que reduz políticas sociais, elimina ali, né, todas as políticas que estão pensando, inclusive, no processo de fortalecimento da participação popular, um governo que não quer dialogar com a nossa sociedade, tanto que ele quer eliminar a escuta popular sobre a avaliação, né, assertiva ou não, da Assembleia sobre essas empresas, ele trabalha para isso, e a gente tem um governo que é privatista, né, então quer entregar os nossos bens de mão beijada para a iniciativa privada e que vai gerar isso que você trouxe aqui de informação que já acontece em outros estados. Eu quero registrar aqui que energia e água não são mercadoria, né? Nós não podemos compreender que esses elementos, vamos assim dizer, né, tão fundamentais para as nossas vidas, possam ser tratados ali como meras mercadorias. Deputado, eu acho que assim, só uma coisa assim, para ficar claro para as pessoas, que, por exemplo, a Copasa, aqui em Pouso Alegre, tem muita reclamação. Mas uma coisa que as pessoas não entendem é que a Copasa ela não é 100% estatal, né? É de capital misto, né? E no caso, por exemplo, aqui em Pouso Alegre, o que tem gerado os problemas é falta de investimento nos últimos 5, 10 anos. E por que se deu essa falta de investimento? Porque os acionistas lá, né, o pessoal lá da diretoria optou por adiar esses investimentos para engordar o caixa da empresa, que teve recorde de lucro, já pensando na privatização. Então, vocês imaginem o que vai acontecer depois da privatização. Então, deixar isso claro para as pessoas. É muito, muito importante você trazer esse recorte sobre a Copasa, né? Então, eu queria aqui só novamente dizer que a gente não pode encarar esse debate como simplesmente um processo ali de mercadoria, né, da água, do saneamento básico. Isso é muito sério, gente, que nós temos aí de história de cidades, estados e até países que passaram por esse processo, retiraram, na verdade, o direito à água da população, e o que a gente vê aqui na Copasa é um processo muito impressionante, né? O que o governo fez aí em parceria com os acionistas, por exemplo, é fazer um processo de desgaste da imagem da empresa, né, de precarização da prestação de serviço da empresa, para ter um apelo popular de que a empresa não atende, e aí convencer a população de que o mais importante é privatizar. E eu digo para vocês, assim, sem sombra de dúvida, não é, né? Hoje, inclusive, em todos os triênios, gente, né? Nós temos 4 triênios no ano, pode fazer o recorte dos triênios do ano de 2024, em todos os triênios, a Copasa superfaturou, né? Foi muita grana nos cofres da Copasa que foi dividido por seus acionistas e não voltou em forma de investimento para sanar os problemas que existem. Como qualquer prestação de serviço, existem problemas. O que se faz com a arrecadação, você coloca aquele recurso para dentro da empresa, da instituição, e vai saneando os problemas. Isso não está acontecendo com a Copasa. Por isso, a recorrência de reclamações. Isso é uma coisa construída, né? Até para que as pessoas tenham esse olhar, não quero Copasa, se chega em alguns lugares, não quero Copasa. Mas isso tem a ver com essa dinâmica, inclusive, de precarizar os serviços para facilitar a venda, porque aí você cai na sensação popular ali e você consegue fazer esse processo com mais facilidade. Mas vejam bem, a Copasa tem uma questão que é de pouco conhecimento da população, mas que eu sempre gosto de trazer quando a gente faz essa reflexão, que por exemplo, o subsídio cruzado, né? Hoje, gente, boa parte dos municípios que estão hoje ali com o serviço da Copasa, a maior parte desses municípios não dão conta
de garantir todo o pagamento, toda a despesa necessária ali para garantir que o esgoto ou que a água chegue ali nos rincões de Minas Gerais. Nos grandes centros urbanos, aí Pouso Alegre, Belo Horizonte, né, nos grandes centros, você tem superávit, então você se paga ali, né, você tem até um lucro daqueles territórios. Subsídio cruzado é o quê? É o que se arrecada a mais em um determinado município, um determinado território, vai para cobrir o gasto que se tem nos rincões de Minas. Você imagina com a privatização, se a gente não tem aí o subsídio cruzado, como que vai ficar a nossa população lá do norte de Minas, do Jequitinhonha, né, das regiões mais periféricas, com garantia do acesso a essa água? Então, nós somos contrários à privatização, porque nós sabemos que ao privatizar, boa parte da nossa população vai ficar sem o serviço, né? Vale para a Copasa, vale para a CEMIG. A CEMIG também é uma empresa de capital misto que arrecada muito. O que a gente precisa fazer é tirar os grandes benefícios que estão dentro dessas empresas, diminuir a arrecadação, né, dos privados ali, dos acionistas, e trazer isso de volta para o atendimento da população. Isso é muito sério. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de soberania, a gente precisa cuidar disso para que a nossa população tenha a sua tranquilidade. E de água, gente, nós estamos falando de um bem natural inegociável, né? A gente vive sem a tecnologia que está aqui, ó, na base do minério, né? Porque as empresas que, né, fazem aí o grande uso do minério, eles falam assim, vocês estão aí contra a mineração, mas tudo que vocês fazem tem mineração. Tem mineração na caneta, tem mineração no celular, tem mineração no carro. Então, é ser contra a mineração, é ser contra o progresso. Não. Quando a gente está fazendo a discussão, sobretudo, da água, nós estamos dizendo o seguinte, sem celular, a gente vai ter dificuldade de viver, mas sem água nós não teremos vida. Então, nós estamos falando de defesa de um patrimônio natural inegociável. Portanto, as discussões que se avizinham aí sobre privatizações dessas estatais enfrentarão uma grande resistência na Assembleia, a partir dos nossos mandatos, a partir do Bloco Democracia e Luta, e nós vamos convocar a nossa população para entender os pormenores disso e, à luz dos exemplos que já existem em São Paulo, em outros estados aqui, no Brasil e no mundo, a gente mostrar por A mais B que não é tão simples assim e o maior prejudicado será a população mais vulnerável. Deputada, em geral a gente faz essa entrevista aqui com 1 hora de duração, mas eu sei que a agenda da senhora está apertadíssima, então eu queria abrir esse espaço final aqui para a senhora fazer as suas considerações finais, aí deixar o recado para o pessoal que acompanha o Rede Moinho aqui em Pouso Alegre. Oi, gente, eu agradeço demais, né, o Rede Moinho de ter me convidado, realmente a agenda hoje aqui está bastante intensa, mas eu não posso também fazer essa passagem aqui sem agradecer a acolhida de cada um e cada um de vocês, dizer que nós estamos no 2º mandato na Assembleia. Hoje eu presido, pelo 3º biênio consecutivo, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, uma comissão muito importante na Assembleia, uma comissão estratégica, porque ali nós estamos tratando das políticas públicas para as mulheres, percorremos todas as políticas, saúde, educação, saneamento básico, emprego e renda, né, desenvolvimento econômico, Minas e Energia, inclusive compõe também a Comissão de Minas e Energia, e esse debate da questão das privatizações vai passar por lá. Mas quando a gente está pensando na política para as mulheres, gente, nós estamos pensando em políticas que impactam 52% da nossa população, que é o que nós mulheres representamos hoje. Então, nós estamos ali de olho em um dos maiores problemas que nós temos hoje no Estado, que é a violência especialmente doméstica e familiar contra meninas e mulheres, mas nós estamos tratando de todos os tipos de violência, inclusive a violência política de gênero, onde o Estado de Minas Gerais também lidera o ranking da violência contra nós mulheres que estamos no exercício das funções públicas na política institucional, mas nós queremos de verdade fazer a discussão de como garantir que as nossas mulheres possam ter vida e vida de qualidade. E aqui eu rememoro um slogan que nós utilizamos no nosso programa Sempre Viva, que é um programa que demarca ali o mês de março como o mês internacional da mulher, e que nós trouxemos em 2023 o slogan Viver é mais do que sobreviver, porque as mulheres mineiras, assim como as mulheres brasileiras, nós estamos num processo onde a gente sobrevive, né? A gente luta para superar as desigualdades, a gente luta para enfrentar a violência, a gente luta para enfrentar o abandono do Estado, que não garante, por exemplo,
creche de educação infantil para que a gente possa ter, né, essa parceria de deixar as crianças como uma política de educação, mas que também é uma política de segurança, porque os lares, que deveriam ser os lugares mais seguros para meninas e mulheres, são os lugares mais inseguros, né? Quando a gente faz o recorte do impacto na primeira infância, do impacto na vida das meninas, crianças e adolescentes, a gente vê que as violências estão dentro das nossas casas. Então, a política de educação é uma política aliada da segurança e das oportunidades. A gente vê que a gente precisa muito contar com as estruturas do Estado. E o Estado de Minas Gerais está sendo negligente na perspectiva da política para as mulheres, né? A gente ainda está num Estado onde as mulheres recebem menos que os homens trabalhando e exercendo a mesma função. Então, são absurdos como esse que nos mobilizam a sair, por exemplo, de Belo Horizonte, a estar aqui no sul de Minas, que inclusive no ano passado recebeu uma edição do Sempre Vivas, e aí a gente pôde discutir não só a perspectiva das mulheres, né, da política para as mulheres, como as questões do impacto das diferenças aí em se tratando da nossa população negra, né? Tivemos um debate aqui forte também, não só do Sempre Vivas, como também da discussão do Estatuto da Igualdade Racial, que é um avanço que nós temos aqui no estado de Minas. Agora, em janeiro, a lei foi sancionada, né? E nós contamos com a participação de Pouso Alegre do sul de Minas na efetividade da discussão do Estatuto da Igualdade Racial. A gente vai ter a oportunidade de, no próximo convite, aprofundar sobre essas temáticas, mas eu queria aqui agradecer e convidar vocês para conhecerem um pouquinho mais da minha atuação. Segue a gente aí nas redes sociais, Ana Paula Siqueira Oficial, e acompanhe o nosso dia a dia também na Assembleia, tanto na pauta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, da Minas e Energia e de várias frentes parlamentares que a gente toca ali, sempre pensando no melhor a se fazer das políticas públicas no estado de Minas Gerais. Deputada, muito obrigada pela entrevista. Parabenizar a senhora pelo trabalho. Muito importante a gente ter, né, mulheres fortes, né, tão capazes assim à frente de tantas lutas, especialmente à frente dessa luta maior que é a luta popular, né? Muito obrigado pela entrevista. A gente fica por aqui então e até o nosso próximo encontro.